Bom, uma das maiores forças políticas que tem surgido da nova geração é indubitavelmente o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está me ouvindo nesse momento. Eu espero que esteja, porque esse negócio de internet eu não confio muito. Bom, tá boa, tá aí, legal. Jovem, capaz, vem administrando o seu estado durante a pandemia com uma categoria impressionante, com uma transparência impressionante e com uma liderança impressionante. E, acima de tudo, é um sujeito que não foge da briga. Muita gente já bateu o pé firme com ele, ele bateu de volta o pé firme também. Governador, eu queria saber, em primeiro lugar, o que é mais importante, sobre uma pequena palavra chamada povo, que as pessoas esquecem quando chegam ao poder. Porque governar é governar para o povo e pelo povo. Muitos governam para o bolso e pelo bolso. Mas falando em povo, como está o Rio Grande do Sul nesse momento da pandemia? Qual é a situação atual do Rio Grande do Sul? Acredito que não seja muito diferente do que é o Brasil, mas acredito também que não esteja tão mal do que esteve há algum tempo atrás. Não sei, a gente está no auge da pandemia, por isso a pergunta. Bom dia. Bom dia, Datena. Obrigado pelo espaço aqui. Antes de mais nada, eu quero te pedir licença, porque eu sei que é o mesmo Datena de sempre, mas está numa versão diferente na rádio aqui, que não é de terno e gravata, como é no programa na televisão, né? Então eu peço licença para estar aqui também tomando um chimarrão aqui, né? Eu vi que o Boulos estava tomando um copo d'água aqui. A gente vai tomando um chimarrão. Característico, é característico. Aliás, eu sempre eu gosto de perguntar qual a diferença do tererê, que é o do Paraguai, e o chimarrão. E o gaúcho responde já na ponta da língua. Aqui o chimarrão é quente. Basicamente é essa diferença. A erva acaba sendo diferente também, usam uma erva diferente lá no tererê, mas é parecido, só que um é gelado, o outro é quente, né? E o engraçado, que o pessoal acha curioso no sul aqui, é que pode estar o calor que for na praia, no verão, o pessoal leva um chimarrão quente para tomar também, né? Mas, enfim, Datena, obrigado aqui pelo espaço. Eu queria, antes de tudo, atualizar, né, justamente sobre a situação do Rio Grande do Sul, para quem está nos acompanhando. O Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil, eu diria aqui, nós estamos, vamos dizer assim, para entender, 3 semanas na frente do que acontece hoje na região sudeste. Começou a crescer aqui, os casos começaram a crescer umas 2, 3 semanas antes, e, consequentemente, também a estabilização e a redução aconteceram antes. Ou seja, a gente já passou por um momento mais difícil no mês de março. Ali no mês de fevereiro começaram a crescer os diagnósticos no início do mês de casos de Covid. As internações em leitos de UTI, em leitos clínicos, começaram a crescer ao redor do dia 10 a 15 de fevereiro. No final de fevereiro, a gente apresentou restrições mais fortes para a circulação. Começamos a observar estabilização nas internações ali ao redor de 10 de março, e de 10, 15 de março para cá começaram a cair as internações e também vem caindo a média de mortes, mas ainda num patamar muito alto, né? O que nos preocupa, porque agora vem pela frente o inverno, né? O inverno ele é um momento em que vão surgir as outras doenças respiratórias, vem pneumonia, asma, bronquite crônica, né, pioradas em função do inverno, e aí a gente vai ter essa demanda toda nos nossos hospitais junto com a demanda do Covid. Então a preocupação é essa, a gente garantir que continue caindo o número de casos de Covid, para que quando comece a esfriar, e aí no mês de maio começa já a vir uma temperatura mais fria, em junho isso se intensifica, e a gente tenha os hospitais com melhor condição para atender as outras doenças respiratórias. A gente está num bom caminho, eu diria, embora ainda num patamar muito alto, e aí a gente vai reduzindo restrições das atividades econômicas gradualmente, com responsabilidade, com muito diálogo com os setores econômicos. A gente vai anunciar hoje mais alguns relaxamentos de restrições, mas com intensa fiscalização para não deixar perder o controle aí da pandemia. Tá na cara que a restrição funciona. Quem teve restrição funcionou. E funciona mais ainda com vacina. Os Estados Unidos, há 2 ou 3 meses atrás, eu perguntei para o Barão, quantos casos hoje nos Estados Unidos? O Barão me respondeu, 250 mil pessoas infectadas. Quantos mortos? 5.300. Hoje os Estados Unidos chegam a 500 mortos. O número de infectados reduziu muito.
mas ainda é alto, é coisa de 50, 60 mil, que não é pouca coisa. Mas significa que o fator preponderante, então restrição funciona. Lockdown ou quarentena, mais quarentena, porque lockdown dificilmente você decreta, a não ser com intervenção do Estado. Mas quem aplicou ou quarentena ou lockdown mesmo, já teve resultado. Com vacina o resultado foi excepcional, acima de 70%, um negócio impressionante. No Brasil fica mais difícil, né? Você restringir atividades econômicas do Brasil. O Brasil é um país pobre. Então a palavra é vacina. E não tem vacina. O seu estado, como é que está em relação à vacina? Olha, Datena, antes de mais nada é importante dizer, para as pessoas entenderem de forma muito simples. A vacina vai parar o vírus no organismo das pessoas. A vacina significa, né, um estímulo ao organismo para que o próprio corpo da pessoa desenvolva os anticorpos para que, uma vez que o coronavírus chegue nela, o seu corpo esteja saudável e com os anticorpos para parar o vírus, sem o vírus causar problemas no seu organismo. Então, a vacina para o vírus, né, do verbo parar, de parar o vírus. Enquanto a gente não tiver vacina suficiente para todo mundo, o jeito acaba sendo o de parar a circulação do vírus, e se o vírus circula com as pessoas transportam o vírus, a gente acaba tendo que parar a circulação das pessoas. É claro que nenhum governante tem prazer em estabelecer restrição de atividade econômica, não faz nenhum sentido. Quem quer trazer esse debate para uma lógica, querem quebrar o Estado, quer quebrar a cidade, quer quebrar os negócios, não faz nenhum sentido isso, né? É simplesmente uma medida sanitária para evitar que o vírus se espalhe, reduzir a taxa de transmissão e salvar vidas, proteger as pessoas, né? E a gente vai buscando fazer as medidas mitigatórias, ou seja, as medidas compensatórias na economia para tentar reduzir o transtorno da economia em função dessas restrições. Mas, objetivamente, sobre vacina, o Rio Grande do Sul ontem mesmo apareceu lá em primeiro lugar, é o estado que está na liderança da vacinação, são mais de 13% da população já tendo recebido a primeira dose. A gente tem toda uma estrutura que a gente montou para garantir que, uma vez que a vacina chegue aqui no nosso estado, em até 24 horas ela esteja distribuída em todas as regiões do estado, para rapidamente as prefeituras estarem aplicando, colocando no braço de cada gaúcho, cada gaúcha. É uma coisa que eu tenho discutido com o Barra Torres, não é? Ele está esperando o OMS visitar o Instituto Gamaleia, mas eu tive informação agora que a Alemanha vai usar a Sputnik V, e é uma vacina que pode ser produzida com insumos, fábrica de insumos em Brasília e envasada em Guarulhos. Iria depender dos insumos chegarem da China ou da Índia, para Oxford ou então para a Coronavac. Eu não entendo, o senhor não acha que está havendo muita dificuldade da aprovação de uma vacina que já está sendo aplicada na Rússia, em pelo menos 50 países, e que agora a Alemanha, que é uma das grandes nações do mundo, vai começar a aplicar? Olha, naquele domingo fatídico, né, que acho que todo mundo lembra, em que, acho que foi 16 ou 17 de janeiro, que a Anvisa fez a aprovação das vacinas da Coronavac, a gente observou a discussão técnica que ali é feita, tem um comitê, um grupo técnico bem estabelecido. Eu tenho confiança na nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu não vou me arvorar aqui em dizer se está demorando ou não, porque tecnicamente tem uma série de análises que precisam ser feitas. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem pressa para que isso seja feito. Diga que sim, que não, se não, por quê, o que está faltando. Tem que ter transparência nesse momento para explicar, até agora não deu, por isso que a gente ainda não conseguiu ver aqui com clareza, estamos buscando as informações. Nesse momento que as pessoas estão ansiosas, está todo mundo com tensão, ansioso, angustiado, seja por saúde da sua vida, ou seja pela questão não apenas da saúde, mas também pela questão econômica, a ansiedade toma conta da população. O mais importante é ter transparência, comunicação. Eu falei ontem para o ministro Queiroga, que esteve aqui em Porto Alegre, eu disse para esse ministro, cada ministro tem o seu estilo. O Mandetta tinha o estilo dele, o Taixe tinha o estilo dele, o Pazuello tinha o estilo dele, mas uma coisa é certa, não dá para abrir mão de comunicação. Tem que fazer coletiva, tem que ter transparência, tem que explicar, tem que responder perguntas
tantas vezes quantas forem necessárias para dar serenidade para a população entender o que está acontecendo, diminuir esse ambiente de tensão, né, explicando o que está acontecendo. Então, por que a vacina não foi aprovada até agora? Explica. Né? Eu não estou pedindo que aprovem de qualquer jeito. O que a gente pede é explicação, transparência. E quanto mais transparência, melhor. Vereador, quando o senhor restringe, como é que fica o lado social? Qual o apoio do seu governo ao lado social, que é grave? A gente criou o Auxílio Emergencial Gaúcho, foi aprovado na Assembleia Legislativa recentemente, a gente está colocando em operação. O que a gente fez? O Estado tem menos condição financeira que a União da Atena. É importante que as pessoas entendam isso aqui, né? O governo federal, ele tem maior capacidade, por outros instrumentos que ele tem, para expandir o seu orçamento. Emite títulos da dívida, né? Ele busca dinheiro para poder ampliar os seus investimentos. Tanto é que no ano passado, né, foram bilhões e bilhões de reais colocados em auxílio emergencial, em repasses para socorro aos estados. Por quê? Porque a União, o governo federal, consegue fazer isso. Consegue com endividamento. Por isso que, de outro lado, é importante que o país faça reformas estruturantes que ajudem a projetar, do ponto de vista fiscal, uma situação melhor, porque senão começa a abrir uma crise de confiança, aí já não se empresta mais o dinheiro para o país não tem que aumentar juros, isso tudo tem impacto econômico também, mas isso é um outro debate. O Estado, ele não tem essa mesma capacidade, o Estado tem um limite, a gente tem uma receita dos nossos impostos e acabou, não tem como nós nos endividarmos e buscarmos outros dinheiros para fazer apoio. Mesmo assim, como o Rio Grande do Sul, a gente vem fazendo, na primeira metade do mandato, a gente fez uma série de reformas. Para ter uma ideia, o Rio Grande do Sul nem conseguia pagar os seus servidores em dia, atrasava pagamento a fornecedores e quando eu entrei no governo, estava com 3 meses de atraso no pagamento para os hospitais. A gente regularizou o pagamento para os hospitais no primeiro ano do mandato, a gente colocou o salário dos servidores em dia no ano passado, porque a gente fez uma série de reformas. Está equilibrado, está conseguindo pagar suas contas, a gente está conseguindo pagar fornecedores, pagar os prestadores de serviço e temos até um fôlego aí para fazer esse auxílio emergencial gaúcho, que é de 100 milhões de reais e vai ser focado no setor que mais está atingido entre todos eles, o setor de serviços, especialmente bares, restaurantes, lanchonetes, ambulantes que vendem alimentação também, né, pessoal do food truck, do trailer que vende, né, do quiosquezinho que vende alguma coisa que está afetado diretamente, e também para famílias mais vulneráveis e para empreendedores, para estabelecimentos desse setor de alojamento, né, pousadas, hotéis, e para os empregados, né, desse setor que foram afetados, para a gente ajudá-los aí com parcelas de R$400 e de R$1.000 para os estabelecimentos. O ponto básico da palavra democracia, do governo democrático, é equilíbrio de poderes. Esse é o ponto fundamental. Eu repito sempre que o Churchill dizia que é o pior regime que tem, mas é o melhor que existe entre todos os outros que restam, é a democracia. A democracia, ela deve ser recitada como um mantra no Brasil. Toda hora, democracia, 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 porque não há saída para qualquer crise a não ser democracia. Nenhum regime se provou tão eficiente, eficaz como a democracia. Isso é uma coisa clara e os princípios do Brasil são regidos pela democracia. É uma democracia incipiente, muito jovem, ela se aplicou mais definitivamente depois da ditadura. Antes disso, desde Império, Estado Novo, regime de exceção, nós não tivemos democracia no Brasil. Mas depois da ditadura, mesmo com, eu falava para o Boulos aqui, com 2 presidentes empichados e 2 presos, não é? Nós tivemos até uma forma de como a democracia age, né? Ela age, ela tem ação contra quem comete erros. Agora, quando se fala em equilíbrio de poder, Forças Armadas têm o poder de Estado e não de governo, independente se o presidente seja militar ou não. O Legislativo tem o seu papel, o Supremo tem o seu papel. Quando o ministro Barroso decreta uma CPI da pandemia, o senhor acha que veio no momento certo e que foi uma atitude correta do ministro Barroso, que o
o presidente Pacheco disse que vai acatar, apesar de não concordar? Antes da resposta sobre esse ponto, 2 pontos rápidos aqui, Datena. Primeiro, só na democracia que se viabiliza, pelo menos em comparação ao regime militar, que um capitão vire presidente. Naquele regime militar que eles tanto defendem, um capitão não chegaria jamais à presidência. Ainda mais um capitão. E o general vice. Exatamente. Só a democracia proporciona isso. Então, aquele regime militar que eles tanto defendem, nele eles jamais chegariam à presidência da República, porque um capitão que, insubordinado, foi preso, processado, né, por insubordinação ou seja, por não obedecer à hierarquia. Então, vejam o valor que tem a democracia, né, embora eles não pareçam não entender isso. De outro lado, é importante dizer que a democracia é mais do que ter eleições. A democracia é a oportunidade da contestação, do contraditório, é distribuir o poder para que não exerça alguém de forma absoluta, autoritária, o que simplesmente lidera. Então, a gente tem controles, a gente tem um parlamento, a gente tem um judiciário, tem um Ministério Público, tem uma imprensa livre para criticar. Você estava falando aqui com toda a razão que não é sobre ser amigo, puxa-saco de ninguém, de político, cobra, a gente sabe, a gente te acompanha aqui na imprensa, você faz as cobranças, você bate, critica, demanda, questiona. Isso, a democracia é que viabiliza que isso aconteça. Então, a gente tem que saber trabalhar num regime democrático respeitando a opinião do outro e combatendo os argumentos, com dados, com ideias, mas não combatendo as pessoas. Então, eu sempre aqui faço a crítica para o presidente Bolsonaro, ou para quem quer que seja, sobre os argumentos. Eu não vou entrar na discussão sobre se é bonito, se é feio, se é simpático, se é antipático. A questão é discutir as ideias, entender que tem um parlamento que tem que poder fazer o seu papel de investigação, de fiscalização. E é isso que foi a decisão do ministro Barroso, pelo que eu acompanhei na imprensa. O ministro Barroso não determinou, o parlamento faça uma CPI sobre isso. Não é uma interferência nesse sentido. O ministro Barroso foi chamado porque nem uma minoria, formou-se uma maioria suficiente. A própria legislação, a legislação estabelece o número de parlamentares que, assinando uma CPI, viabiliza a abertura dessa CPI, e essa legislação parece não estava sendo observada pelo presidente do Senado, porque ele tinha um entendimento diferente. Ele entendia, o presidente do Senado, que a simples assinatura desses parlamentares não garantia que a CPI se instalasse, que ele teria o poder, o presidente do Senado, de decidir se haveria a CPI ou não. Aí, quando há esse tipo de questionamento, de dúvida, então, afinal, se instala ou não se instala, o que se faz numa democracia? Se chama a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete da Constituição, é ele que interpreta a Constituição Federal, e o ministro Barroso trouxe a sua interpretação. A Constituição determina, nestas condições, tendo as assinaturas, a representatividade, o fato determinado, apurado, né? A ser apurado, tá todos os pré-requisitos preenchidos, a CPI precisa se instalar. É isso que a Constituição determina. Então, o ministro Barroso interpretou a Constituição e deu a sua decisão para que no Parlamento se instalasse a comissão de acordo com o que a Constituição determina. Por esses dias eu entrevistei o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, aliás, um cidadão muito agradável, e ele colocava que o PSDB não tem candidato definido ainda, depende das prévias, e ele exaltava não só o que o João Dória fez para conseguir as vacinas e tal, mas ele falava com muito carinho também do senhor e admiração, por ser o Rio Grande do Sul, que parece que é o único estado que tem as contas pagas para com seus servidores, que não atrasa um dia, não é? Paga até na frente às vezes. Mas exaltava também a sua condução. Só para dizer que não é que seja o único estado, na verdade é que nós pegamos uma situação muito difícil em que não se pagava e
arrumamos essa situação. Então, eu acho que o que a gente tem aqui a mostrar é justamente lidando com uma situação muito difícil, muito complexa, termos tido a capacidade de arrumar as coisas, consertar as coisas para que elas voltassem aos trilhos, né? Enfim, não só isso, ele destacava outras qualidades aqui que eu não me lembro quais, mas eram muitas por parte do senhor. E que dizia não está definido no colegiado do PSDB aquilo que todo mundo já dava como certo, que era a candidatura do governador João Dória como presidente da República. Né? O senhor se sente preparado e colocará os seus nomes à disposição do partido para disputar essa vaga de presidente da República ou vai tentar a reeleição no Rio Grande do Sul? Eu não serei candidato à reeleição, Datena. Já anunciei isso, já não fui candidato à reeleição quando fui prefeito da minha cidade, Pelotas, que é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, e eu tinha mais de 80% de aprovação. Aliás, a prova disso é que, candidato a governador do estado, eu fiz 90% dos votos em Pelotas, uma cidade de 350 mil habitantes. Então, onde eu governei, onde as pessoas me conhecem bem, eu tive 90% dos votos para governador, e mesmo assim eu não fui candidato à reeleição lá. Por quê? Porque eu sou crítico da reeleição. Eu acho que a reeleição no nosso sistema eleitoral se revelou um problema. O governante acaba focando mais no próximo processo eleitoral, nos acordos políticos que precisa fazer, não esses acordos para poder ajudar a fazer transformações para a vida da população, mas somente pensando na próxima eleição. Quanto que ele precisa de tempo de TV, os apoios, os palanques nas regiões, enfim, ele começa a olhar mais para a eleição do que para o bem da população. Isso é muito ruim. Então, eu sou crítico da reeleição, sou contra a reeleição para os cargos executivos e não concorri à reeleição a prefeito. Não vou concorrer à reeleição para governador também, já anunciei isso. Bom, não sendo candidato à reeleição, e acho que fazendo um bom trabalho, como a gente busca fazer aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho sido buscado para tratar sobre 2022, inclusive com a possibilidade de ser candidato. Quero te dizer aqui, Datena, que eu até fico um pouco assim incomodado de falar sobre a eleição no momento em que a gente está vendo 4 mil pessoas morrendo por dia, né? O foco tem que ser a pandemia, sem dúvida nenhuma. E é onde está meu foco. Eu estou debruçado sobre isso, sobre o que eu posso fazer no meu estado para poder ajudar a contornar esse momento difícil. Mas, por outro lado, a própria pandemia acaba empurrando as pessoas pelo desastre que é a gestão do presidente Bolsonaro em relação à pandemia. É um desastre, é uma negação da realidade, é um desprezo pela vida humana, né? É impressionante. As pessoas acabam querendo falar sobre a eleição, até em função da pandemia, porque elas querem ver uma luz no fim do túnel, elas querem ver alguma oportunidade diferente, que não seja manter o que está aí, e que também não seja uma volta ao passado, como seria o presidente Lula, que seria voltar a um passado que passou, né? E a gente quer ir para frente, a gente não quer voltar para trás. Então, dentro desse contexto, eu tenho sido procurado, tem algumas pessoas que entendem que eu possa eventualmente ser um líder para esse projeto. Eu me sinto preparado e vou atuar naquilo que um grupo de pessoas que queira trabalhar pelo bem do Brasil, pelo futuro do nosso país, entender onde eles entenderem, né, onde se entender que melhor eu possa colaborar. Se entenderem que a minha colaboração é como candidato, eu me sinto preparado, eu me sinto em condições de fazer um bom trabalho, porque tenho uma experiência como prefeito, como governador, né? Me preparei também estudando gestão pública na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, na Universidade de Colômbia, em Nova York, busquei conhecimento e o dia a dia me deu essa experiência da relação política e da gestão pública. Mas a eleição ela é definida mais do que pela capacidade individual de um candidato, ou seja, nesse caso, a minha capacidade. Tem que entender o que o eleitor vai estar procurando, como é que vai estar o sentimento sobre a economia, sobre o futuro, e aí a gente vai ter que ver quem é que melhor possa representar isso no centro democrático onde eu me insiro. Tudo o que as pessoas acho que não querem ver é a polarização de governos já testados. Ora bons, ora ruins,
com velhos vícios que, obviamente, relembram eleição, remetem à palavra reeleição, do Bolsonaro e o Lula, que já foi presidente 2 vezes. Então, Ciro de um lado, o senhor de outro, o próprio João Dória, seria uma tentativa diferente para o Brasil e pelo menos uma forma democrática de se escolher, não como que num sistema americano onde há 2 candidatos a presidentes fortes, 2 candidatos fortes a presidentes. O Brasil merece mais do que uma polarização. O Brasil, democraticamente, merece mais do que uma polarização para dar ao povo mais opções de quem votar. O que eu vejo, né, é que o povo brasileiro merece mais do que essa polarização, sem dúvida nenhuma, porque o que acaba acontecendo? É claro que tem gente que realmente acredita no Bolsonaro como um caminho, tem gente que realmente acredita no Lula como um caminho, e eu respeito isso. Agora, eu vejo muita gente que é Bolsonaro para acabar com o Lula, e vejo muita gente que é Lula para acabar com o Bolsonaro. E eu aprendi, tem uma frase que eu acho que sintetiza isso, de um livro em que um personagem diz o seguinte: o segredo da mudança está em focar a energia em o novo e não em destruir o velho. Se você coloca a sua energia em destruir alguma coisa, você perde energia e foco que deveria estar colocada em construir algo. E esse é o ponto objetivo. E aí, nessa luta política por destruir um ou destruir outro, o povo brasileiro fica no meio, né, sem ter as suas demandas atendidas. E acredito também, Datena, que política é mais sobre curar e cicatrizar feridas do que sobre abrir feridas novas. Não dá para ficar nessa política da destruição de um lado e de outro. A gente tem que superar isso. O país precisa passar por isso, né? Ir para frente. E não vai ser mantendo, na minha visão, a forma de fazer política que aí está, mas também não é buscando num passado a solução, porque isso vai ser como ficar cutucando essa ferida, né? Ficar tocando essa ferida e não deixando cicatrizar. A gente precisa ultrapassar isso. É nisso que eu acredito. E vamos ver, isso vai se construir. Agora é momento, tem que ter muita serenidade, como eu disse, foco na pandemia, foco no cuidado com as pessoas, salvar vidas, proteger a saúde, de alguma forma mitigar, aí, ou seja, contornar os problemas econômicos, restrições acabam impondo, para que a vida das pessoas volte ao normal o mais rapidamente possível, e paralelamente a gente vai fazendo, sim, diálogo, discussões. A gente abriu aí um diálogo no centro, quando assinamos aquele manifesto da democracia, Ciro, Mandetta, Huck, Dória, eu e Amoedo. Já foi um momento importante de entendimento. Tem que avançar, discutir as questões para o país, o que a gente pensa sobre a economia, o que a gente pensa sobre meio ambiente, o que a gente pensa para a saúde, sobre serviços públicos, sobre privatizações, para ver se a gente consegue ter um mínimo de convergência para tentar ter alguma união no centro, né? Acho que tem que fazer esse esforço, mas isso é com tempo. Isso leva tempo, é discussão, debate que vai acontecer com serenidade ao longo dos próximos meses. Essa citação não é do Maquiavel? Se não for, era uma das formas dele pensar, porque o Maquiavel foi muito deturpado enquanto político, né? Enquanto articulador político. Se fala em Maquiavel, você fala em maldade. Se liga Maquiavel a maldade, mas não era bem assim. Ele seria um grande articulista político hoje em dia. Não é do. Claro, mas é muito parecida. Mas é muito parecida com a frase do Maquiavel. Porque muitos políticos, muitos políticos se baseiam no que ele pensava. Né? Nem tudo que ele pensava era mal. Né? Se derem um Google nessa frase que eu acabei de falar aí, vão achar ela atribuída, se eu não me engano, a Aristóteles. Mas não é, na verdade, isso causa muita confusão, porque não é o Aristóteles da mitologia, da história grega, né, o filósofo grego, mas um Aristóteles, pelo que eu pesquisei uma vez, que é nome de um personagem de um livro, na verdade, escrito por um autor que agora eu confesso não me recordo o nome. Mas o importante é que a ideia me parece totalmente razoável e sensata. Não vamos desperdiçar energia em destruir, vamos botar nossa energia em construir uma coisa nova. Me parece uma coisa lógica, né?
E parece uma coisa lógica. Na política deveria ser. Aliás, tem um livro também que eu costumo ler, que o Teles me deu, né, um mineiro maravilhoso, que é do Baltazar Gracian, que é muito bom, viu? É um livro, eu aconselho para quem gosta de, não só de política, política mesmo, mas política é a vida, né? Política é a arte de viver, de conversar, isso é política. Esse livro do Baltazar Gracian, que foi um padre, tem ensinamentos maravilhosos, vale a pena você dar uma olhada nesse livro. Você deve encontrar em algum sebo por aí, se é que exista algum sebo ainda por aí, hoje em dia aberto, deve ter, com certeza deve ter. Aliás, sobre o seu estado, a última grande entrevista que eu fiz aí, e foi grande mesmo, não pelo entrevistador que é imbecil, mas pelo entrevistado, que foi o Mário Quintana. Foi 1 hora de entrevista, eu recebi tantas lições do Mário Quintana que eu fiquei chocado com a minha falta de cultura e a minha falta de sensibilidade, né? O Sócrates que fazia isso. Sócrates é um jogador que era meu irmão, eu fui criado junto com o Sócrates, jogamos bola junto, mas o Sócrates era genial também, o Magrão, amigo meu, não só como jogador, mas como médico, por incrível que pareça, sem estudar, ele passou direto em todos os cursos de medicina, tinha uma inteligência legal e foi um dos maiores caráteres que eu já vi na minha vida. Mas o Sócrates, o filósofo, esse aí, o filósofo grego, esse ele desconstruía o cara, mostrando ao cara que ele não sabia nada. Com cada pergunta ele respondia a outra pergunta e desconstruía o cara, deixava o rei nu. Eu usei isso com um jornalista um dia que quis me gozar, e aí eu comecei a usar o método socrático com ele. Ele falou, pô, mas você me responde só com perguntas? Eu falei, eu estou tentando mostrar a sua ignorância, que você está tentando mostrar que eu sou ignorante, então eu só estou usando um método aí de um filósofo grego que jogou no Corinthians depois durante muito tempo. Bom, o que interessa só pra concluir, eu fui fazer a pesquisa aqui até e eu mesmo acabei fazendo justamente ainda mais a confusão. Você puxou aqui Sócrates justamente. A frase está aqui, até vou mostrar rapidamente aqui, né? Fui fazer uma pesquisa, ela está atribuída ao Sócrates, mas depois fazendo a pesquisa, ela é justamente de um personagem chamado Sócrates dentro de um livro que alguém escreveu. Mas, enfim, como eu disse, o importante é a gente focar na mensagem. E o que você falou aqui é muito importante, né? Essa disposição que eu acho que a gente tem que ter de ouvir a pessoa, de entender a pessoa, entender o seu contexto, entender a circunstância do outro. Isso se chama compaixão, empatia. Se colocar no lugar do outro, entender a posição do outro, o lugar do outro. As pessoas precisam ter mais empatia, né? Todo mundo precisa, especialmente políticos, né, que precisam se colocar no lugar do outro, entender a posição do outro e sair dessa de ficar querendo matar um ao outro. Não dá para fazer política desse jeito, isso está errado. O inimigo hoje é o vírus, aliás, 2 vírus, né? Um vírus que já chegou no Brasil com as caravelas, que é o vírus da fome, e esse vírus é terrível e mata tanto quanto a pandemia, ou mata mais e há muito mais tempo, e o vírus que aí está, que é o coronavírus. Esse é o inimigo comum. É claro que numa eleição as ideologias vão aparecer, mas respeitar o princípio do contrário é importante e tentar mostrar que o seu princípio é o mais adequado para merecer o voto. E é o que eu espero que aconteça, que não haja ódio, que as pessoas, dentro dos seus princípios, respeitem o princípio do próximo e que nós tenhamos um presidente capaz de fazer a gente sair mais ou menos do que enfrentou a humanidade depois da Segunda Guerra Mundial ou das grandes guerras mundiais, refazendo um território quase que arrasado. Boa sorte ao senhor, parabéns pela sua ascensão política. Não foi à toa que o senhor ascendeu à posição que está, com possibilidade de disputar o cargo e talvez até vencer o cargo de presidente da República. Não é à toa que em pouco tempo o senhor construiu essa imagem ao seu redor e ninguém é o que é impunemente. Parabéns ao senhor e foi mais uma vez um prazer entrevistá-lo.
Um abraço grande aos nossos amados cidadãos do Rio Grande do Sul, que eu tenho uma paixão especial por todos os brasileiros. E pelo Sul também. Fiz um voo de helicóptero durante um bom tempo, umas 3 horas, pelo Sul, e fiquei mais ainda apaixonado, que eu saí de Porto Alegre e fui até a divisa com Santa Catarina, nos cânions lá de Itaimbezinho, Ceará, e o que eu vi do Rio Grande do Sul é uma coisa magnífica. Mas é aquilo que eu digo, o Brasil é muito bonito, mas o que tem de melhor é gente. E o gaúcho é de uma capacidade receptiva fantástica, como todo brasileiro, acima de tudo, sobreviventes. Abraço grande, fique com Deus, governador, e boa sorte. Obrigado, Datena, que tudo isso passe o mais rápido possível e que tu possas vir fazer essa visita novamente, comer um churrasco, quem sabe tomar um chimarrão aqui com a gente também. Valeu, um abraço.